Calculando frações de quantidade, todo discreto. Aula remota de 6 de julho de 2021. Professora Maria Regina Shepak de Souza. Crianças, vamos relembrar algumas coisas. Observem esse número. Quando você bate os olhos neste número e você observa esse traço entre os algarismos, você já sabe que se trata de um número fracionário. Mas e o que significam o 1 e o 2 nessa fração? Vamos lá. A barra indica que existe uma divisão. Aqui ao lado eu coloquei um quadrado, tá? Essa barra significa que um inteiro está sendo dividido em duas partes. Esse número 2 é o denominador. Ele indica o total de partes em que o inteiro foi dividido. Mas e esse número 1? Esse número 1 é o numerador. Ele indica a quantidade de partes que eu vou retirar desse todo ou que quantidade de partes que eu vou considerar. No caso aqui, eu vou considerar a parte pintada. Então, essa parte pintada é 1/2 do inteiro e a parte que está sem pintar, por acaso, também é 1/2 do inteiro. Aqui, eu estou mostrando para vocês um inteiro que foi dividido em 3 partes. Se eu for considerar a parte pintada, eu estou considerando 1/3 do inteiro. Se eu considerar 2 partes, eu tenho 2/3 de um inteiro. E aqui eu tenho 3/3. Pintei todas as partes, ou seja, pintei o inteiro também. 1/3, 2/3, 3/3. Até agora a gente calculou, até agora foi muito mais fácil, não é? Porque quando a gente vê um inteiro, que ele é um todo, né? É muito fácil você fazer no desenho a divisão. Mas e se eu for resolver um problema como esse que está colocado aí? Calcule 3/4 de 12 laranjas. Porque agora o inteiro que eu vou considerar não é uma coisa só, mas sim 12 laranjas. É um conjunto de 12 laranjas, são vários elementos, e esses vários elementos são o meu inteiro. Eu tenho que calcular 3/4 de 12 laranjas. Como eu posso resolver esse problema? Bom, quando a gente está começando, é sempre bom recorrer aos desenhos, né? Então, você pode desenhar 12 laranjas. E aqui eu já coloquei as 12. Calcular 3/4. Vamos lá? A fração indica uma divisão. Em quantas partes esse meu todo, essas 12 laranjas têm que ser divididas? Olha lá, a fração aqui, ela está na horizontal. Então, o denominador é o último número que aparece logo depois do traço. Qual é o meu denominador? 4. Significa que eu tenho que dividir essas 12 laranjas em 4 grupos. 1, 2, 3, 4. Foi fácil, não é? Porque o jeito que eu desenhei as laranjas, eu já coloquei numa disposição retangular. Mas e se eu desenhasse as laranjas de um jeito que não desse para agrupar assim? Como eu saberia quantas laranjas que tinham que ficar em cada grupo? Simples. Eu poderia dividir 12 laranjas por 4, fazendo uma operação de divisão. Assim, eu dividiria 12 por 4 e perceberia que eu teria que colocar 3 laranjas em cada grupo. E aí, faria 3 laranjas em cada grupo, eu perceberia que eu formei 4 grupos. Mas para calcular 3/4, eu tenho que pensar. Eu vou pegar 3 pedaços desses 4. Olha aí que eu destaquei em azul.
os 3 pedaços que eu peguei dos 4. Diga lá, quantas laranjas tem em 3/4 dessas 12 laranjas? Simples aqui, é só contar. Mas e se eu fosse fazer uma operação? Vamos deixar a operação para lá. Vamos contar. Estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 laranjas. Então, 3/4 de 12 laranjas são 9 laranjas. Mas e se eu fosse fazendo uma conta, numa operação? Não tivesse desenhado laranja, como eu saberia quantas laranjas são? Simples. Se eu sabia que tinham 3 laranjas em cada grupo e eu tinha que pegar 3 grupos, 3 vezes 3, 9. Foi assim que eu calculei os 3/4 das 12 laranjas. Mas vamos continuar. Vamos a mais um exemplo. Calcule 2/4 de 28 maçãs. E agora, gente? Qual é a primeira coisa que eu faço para resolver esse problema? Se eu não me lembrar do tipo de conta que eu tenho que fazer, eu vou desenhar. Muito bem. Existem várias formas de resolver um problema. E aqui eu vou lançar mão do desenho. Aqui estão as 28 maçãs. Quem quiser pode contar. Eu não vou contar agora não, tá? Para calcular 2/4 dessas 28 maçãs, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Muito bem, identificar em quantas partes que esse grupo de 28 maçãs tem que ser dividido. Olha lá, na fração eu tenho 2/4, o denominador que vai me falar em quantas partes que eu vou dividir. Então, eu sei que eu tenho que dividir essas 28 maçãs em 4 grupos. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Aqui ainda está fácil, não é verdade? Tem poucos desenhos. Se você estivesse resolvendo esse problema agora, aí no seu caderno desenhando já ia ter dado um pouco mais de trabalho. Mas vamos lá. Que operação que eu poderia fazer se eu não quisesse desenhar tantas maçãs? Muito bem. Eu poderia dividir 28 por 4 e descobriria que cada um desses 4 grupos tem 7 maçãs. Pode contar, pode pausar esse vídeo e contar para você ver. Cada grupo tem 7 maçãs. Mas eu já calculei os 2/4 das 28 maçãs? Não. Eu descobri que eu tenho 4 grupos. Cada grupo é 1/4, mas eu preciso de 2/4. Como que eu faço? 2/4 de 28 maçãs são 14. Olha lá, estou destacando para vocês. Muito bem. Que operação que eu poderia fazer para calcular esses 2/4? Eu poderia multiplicar 2 grupos de 7 maçãs, eu tenho 14 maçãs. Vamos ao próximo exemplo da apostila? Calcule 3/6 de 36 bananas. Aqui eu tenho as 36 bananas. No seu caderno ou na sua apostila, você pode desenhar, né? E o que eu faço mesmo para calcular 3/6? Primeiro eu identifico qual a divisão que está mostrando ali na fração. Qual que é a divisão? Por 6. Então, eu tenho que pegar essas 36 bananas e dividir em 6 grupos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 grupos. E cada grupo tem 6 bananas. E agora, já calculei os 3/6? De jeito nenhum. Eu preciso agora saber se eu tenho 6 grupos de 6 bananas cada, eu quero saber só em 3 desses 6 grupos.
Aqui é a operação de divisão para vocês perceberem que 36 dividido por 6 dá 6 também. Mas olha lá, para calcular os 3/6, eu tenho que considerar 3 grupos. Aí, para descobrir a quantidade de bananas nos 3 grupos juntos, qual conta que eu posso fazer? Sim, posso fazer adição, mas eu também posso fazer a multiplicação. Eu faço 3 grupos vezes 6 bananas cada, eu sei que eu tenho 18 bananas. Agora vamos lá. Na sua apostila está lá, calcule 6/10 de 50 biscoitos. Além desse problema, tem outros. Eu vou começar a te ajudar com esse problema do biscoito. Deixa eu pensar. Vou ajudar nesse, mas vai ser o último. Senão a gente acaba fazendo tudo para você. Então vamos lá, um desafio. Como é um número bem grande, eu vou fazer com você. Os próximos você fará sozinho, ok? Então vamos lá. 6/10 de 50 biscoitos. Percebe como os números estão aumentando? Será que aí na sua apostila tem espaço para desenhar 50 biscoitos? Mesmo que você desenhe 50 bolinhas, vai ficar bem difícil, não é verdade? Mas vamos lá. Faz de conta que você desenhou 50 biscoitos. Aqui estão eles. Vamos lá, para calcular 6/10, eu tenho que observar na fração em quantos grupos que eu tenho que dividir esses biscoitos. Muito bem, eu tenho que dividir em 10 grupos. E eu dei uma separadinha aqui nos biscoitos para ficar mais fácil na hora da gente ver os grupos, ok? Então vamos lá. 1 grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos. Mas eu já calculei os 6/10? Nananina, não calculei. Para chegar até aqui, calcular quanto que é 1/10 só de 50 biscoitos, a gente precisou fazer uma operação. 50 dividido por 10 grupos, a gente sabe que ficam 5 biscoitos em cada um dos grupos. Mas eu não quero só um grupo, eu não quero saber quantos biscoitos tem em um grupo só. Eu quero saber de 6 grupos. Quantos biscoitos eu tenho em 6 grupos? Em 6/10. Então, vamos lá. Destaquei aqui os 6 que eu descobri. Então, vamos lá. Você pode contar, se você tiver feito o desenho, você pode contar. Mas, se você tiver feito a operação, que operação você consegue fazer aqui para descobrir quantos são os 6/10 dos 50 biscoitos? Olha só. Então, eu tinha 5 grupos, aliás, 5 biscoitos em cada um dos 6 grupos. Eu tenho 30 biscoitos. Isso é uma multiplicação, então eu posso dizer para você que 6/10 de 50 biscoitos são 30 biscoitos. Vou deixar para vocês calcular 7/8 de 24 lápis. Tenho aqui, não vou mostrar, vou dar um spoilerzinho rápido. E depois você vai calcular 2/9 de 27 bolas de gude, ok? Um beijo, estou morrendo de saudade de vocês. Alunos que estão online, estou com muita saudade de vocês. Espero que a gente se encontre logo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Continue estudando. Estudar é uma porta aberta para o próprio crescimento. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si.